Bem-vindos a mais um episódio do Dermato e Muito Mais. Hoje a nossa conversa é sobre sono. Dormir bem é fundamental, mas afinal, o que é isso? A gente está cuidando do nosso sono, que é tão importante para a nossa saúde física, mental e um envelhecimento saudável? A minha convidada de hoje, ela é otorrinolaringologista, médica do sono, responsável pelo polissono no lar, com pós-doutorado na Unifesp, e vem contar pra gente como a gente pode dormir bem. Bem-vinda, Sandra. Obrigada, Milene, pelo convite. Fico Obrigada muito feliz. eu. Obrigada eu. A gente estava esperançoso pela sua entrevista, porque muitas pessoas que passaram aqui falaram da importância do sono. E eu queria começar perguntando para você, que isso parece simples, parece um descansar, mas afinal é um desafio para muita gente. O que significa um sono de qualidade, Sandra? Vamos lá. Quando a gente diz sono de qualidade, a gente tem um sinônimo para isso, que é o sono reparador, né? Aquela sensação de que quando a gente dormiu, acordou e está disposto para encarar o dia, né? Quando a gente fala sono reparador, implica num tripé de qualidade, de quantidade e de ritmo. Então, vamos pensar primeiro na quantidade. Antigamente, a gente pensava, se você dormisse 8 horas por noite, 7 horas por noite, era o suficiente para ter um sono ok. Então, se a gente olhar o primeiro desenho que eu selecionei para a gente falar sobre a quantidade do sono, ao longo da nossa vida, a gente tem a quantidade de sono que a gente faz é diferente dependendo da faixa etária. Então, quando a gente é mais novinho, recém-nascido e criança, a gente precisa de uma quantidade que pode bater até 17 horas às 24, quando a gente acaba de nascer. E na medida em que a gente vai crescendo, a gente vai precisando de menos, e em torno de 7 a 9 horas, em média, os adultos jovens e os adultos de meia idade. Quando a gente envelhece, a gente fica de 7 a 8 horas por noite. Só que não basta a quantidade. A Uhum. gente, além de quantidade adequada, a gente precisa ter qualidade. Tá. Como assim? Ao longo da nossa noite, desde que a gente dorme até a hora que a gente acorda, não é algo igual a noite inteira. A gente passa por várias fases do sono. E essas fases do sono é que geram a qualidade dele, porque em cada uma delas a gente tem funções específicas. Então, aquela história da gente dormir, pensar que a gente está sem função nenhuma, a gente está repousando, sim, a gente está tendo um repouso físico do nosso corpo, mas Tá. o nosso cérebro está funcionando muito para que a gente acorde com todas as funções ali já recuperadas. Como assim? Então, no próximo É tipo um desenho. sono ativo, quer dizer, a gente está descansando, mas de uma maneira ativa em cada fase. Exatamente. Então, Tá. vamos pensar nesse desenho aqui que eu separei, que na verdade é uma representação gráfica das fases do sono pelas quais a gente passa ao longo da noite. Então, Tá. lá no comecinho, tá bem lá no alto, stage W, W é wake, de acordado, a gente tá acordado, e aí a gente passa para o sono N1, N2 e N3. O N1 e N2 são as fases mais superficiais do sono. O N3 é quando a gente já chega na fase profunda do sono. Tá? Uhum. No N3, que a gente faz mais na primeira metade da noite, não tanto no final da nossa noite, é quando a gente tem a parte de limpeza cerebral. Então, tudo que a gente acumulou de coisas que não são úteis, de toxinas que foram sendo formadas, de excesso de metabólitos, a gente vai tirando isso do cérebro, para justamente quando a gente acordar, a gente está com o cérebro, entre aspas, limpo. Além disso, no sono profundo é quando a gente tem uma maior atividade do nosso sistema imunológico, né? É que depois eu separei um trabalho super interessante Uhum. sobre o sistema imunológico. Então, quando a gente está no sono profundo, a gente tem equilíbrio do sistema imunológico, o exército do nosso sistema imunológico para combater gripe, combater vírus que entrou no nosso corpo, é onde mais ele vai atuar. Então, não é à toa que a gente, quando está gripado, por exemplo, a gente precisa dormir mais, a gente sente a necessidade de dormir mais, porque o nosso corpo está pedindo que a gente durma para justamente o nosso sistema imunológico conseguir Trabalhar agir mais. melhor. Exato. Tá. E também nas crianças esse sono profundo ele é super importante porque é nele que o 70% do nosso hormônio de crescimento é liberado. Se a Tá. gente não faz esse sono profundo, a gente não consegue ter um crescimento que é o ideal, principalmente quando a gente está na fase de crescimento, no Desses estirão tirões, né? puberal, por Uhum. exemplo, né? Muito bem, então passamos da fase mais superficial para a fase profunda, e aí a gente vai por essa fase que está em negrito. Essa fase em negrito também é uma fase muito importante, que é a fase chamada fase REM do sono,
que é a fase REM? A fase REM, como o próprio nome diz, REM, é o movimento rápido dos olhos, Rapid Eye Movement, que é quando o nosso cérebro está extremamente funcionando, consolidando memória, é útil também para a parte de equilíbrio emocional e, ao mesmo tempo, o nosso corpo está paralisado, o nosso corpo está em atonia, a gente não tem tônus muscular no nosso corpo. Então, chamado também sono paradoxal, porque o corpo está paralisado e o cérebro está extremamente ativo. Então, essa fase é muito importante para a consolidação da memória, para o nosso equilíbrio emocional. E imagina se a gente não faz a quantidade de sono profundo que a gente precisa, que é em torno de 20 a 25% da noite, e também 20 a 25% da noite de sono REM, a gente acorda irritado, impulsivo, sem paciência, com uma sensação de que tá cansado, de que não teve um sono reparador, de que precisa de um cafezinho logo de manhã porque tá cansado, tá com sono. Então, esses indícios que eu comentei, né, de fadiga, cansaço, sonolência, necessidade de tomar café, irritabilidade, tudo isso vem da falta da boa distribuição das fases do sono durante a noite, porque a pessoa pode dormir 8 horas seguidas, mas se ela não faz essa distribuição numa quantidade adequada, o sono não é de qualidade boa. Então, voltando, a gente precisa de quantidade e qualidade. E a gente ainda precisa de um terceiro ponto para o tripé não ficar capengo, que é o ritmo, que é algo que a gente até então não ligava muito. O que quer dizer o ritmo? Ritmo não é isso. Não é isso. Qualidade. Isso é qualidade. É a distribuição do teu sono ao longo de uma noite. Tá. O ritmo, ele implica em você pensar o horário que você vai dormir em relação aos vários dias da semana. Então, o ideal é que você vá dormir, comparando um dia com o outro, com uma variação de no máximo 1 hora. E também o horário de acordar. Ou seja, se eu vou dormir aproximadamente 11 horas da noite hoje, o ideal é que no dia seguinte eu durma em torno de entre 10 e 11, ou entre 11 e meia-noite, que eu tenha uma variabilidade de horário de dormir de no máximo 1 hora. Assim como o horário de acordar. Não é legal aquela pessoa que um dia ela vai dormir às 2, outro dia às 10, outro dia meia-noite, outro dia 11, e fica essa bagunça, porque a gente tem ritmos no nosso corpo, e um dos ritmos é o sono. Quanto mais a gente tiver ritmicidade, menor a nossa mortalidade. Esse é um trabalho publicado recentemente, de um ano atrás, se não me engano, 1 ou 2 no máximo, mostrando que pacientes que têm maior ritmicidade, ou seja, que dormem em horários mais próximos e acordam em horários também mais próximos, têm uma longevidade maior. Então, o ritmo, hoje em dia, ele está sendo tão considerado tão importante quanto a qualidade e quanto a quantidade. Então, o tripé não pode ficar capenga. Para ele estar equilibrado, então, para a gente ter um sono reparador, a gente precisa dessas 3 coisas. E esse do ritmo, quer dizer, relacionado com a quantidade, você falou, também não adianta um ritmo, uma pessoa que dorme pouco e faz a mesma horário todo dia, não é isso? Não é isso. A combinação dos 3. Exato. Então, por exemplo, tem muito paciente que faz atividade física, né? A gente pergunta assim, às 4h30 da manhã. Que hora você vai dormir? Eu vou dormir às 11. Opa, isso que eu ia falar. Tem alguma coisa faz errada. um ritmo, mas é um ritmo com uma quantidade pequena. Aí tem alguma coisa errada. Não adianta você querer colocar a atividade física, comer bem, atividade física e sono de qualidade, é o tripé da boa saúde, né? Mas não adianta você pegar um e tampar o buraco do outro. É um cobertor curto. Você não pode tirar um para colocar o outro, né? Então, você precisa ter ritmo, mas esse ritmo precisa ter uma quantidade adequada e precisa ter uma qualidade adequada. O que pode atrapalhar essa qualidade? Muitas coisas, né? Então, acho que na nossa população mundial atualmente, o distúrbio do sono extremamente comum é a apneia do sono, né? O distúrbio respiratório do sono, ou seja, uma dificuldade do ar passar do nariz até o pulmão. O ronco, que é o barulho, é o turbilhonamento do ar. O ar balança ali nas nossas estruturas da garganta. Isso é o ronco. Tá. Que incomoda o parceiro, que faz muitas vezes o paciente... Mas que não muda muito. O ronco muda também a qualidade do sono? Sim, muda. Pode também, tá. Muda, porque o ronco é um dado objetivo, medido, de uma representação de algo que não tá indo bem aqui na garganta. Tá, o ronco já é, não é só a apneia. O ronco já é o balanço de toda que... essa estrutura.
Se essa estrutura, além de balançar, ela começar a fechar e ela fechar a ponto de acontecer isso por 10 segundos, eu tô diante de uma apneia do sono, né? Que é um estreitamento da passagem de ar. Então, eu brinco com os pacientes que é mais ou menos isso. O ar tá passando, de repente, Parou ali. estreitou, estreitou, estreitou e o ar não passa. Consequentemente, isso leva à dificuldade do ar chegar no pulmão e trocar o oxigênio pelo gás carbônico, o gás carbônico pelo Pelo oxigênio, e oxigênio. aí ir para os nossos órgãos-alvo. E aí, isso acontecendo, imagina que isso acontece quando eu tô aqui. Eu tô lá no meu sono superficial. Eu queria ir para o sono profundo e eu faço uma apneia. Eu volto para o sono superficial. Então, eu Atrapalha. atrapalho essa distribuição ideal das fases do sono, né? E isso ocorrendo constantemente ao longo da noite faz com que esse paciente tenha o que a gente chama de fragmentação do sono, mesmo que ele não perceba que ele está acordando. Então, o paciente não lembra que ele teve apneia, ele não lembra que ele está roncando, ele não lembra que que isso está acontecendo ao longo da noite. No entanto, isso é motivo para que ele não aprofunde E não tem esse e sono. não tenha um sono de qualidade Todo percebido mundo pela tem um manhã. pouquinho dessa apneia ou não? Não é? Até 5 eventos por hora, Hum. 5 paradas respiratórias por hora de sono é considerado normal, Tá. tá? Quando existe mais do que 5 eventos por hora associado a um sintoma diurno, como sonolência, cansaço, Aí te chama fadiga, atenção. aí você tem um diagnóstico de apneia obstrutiva do sono que precisa ser investigado, Tá. né? Só descobre isso por exame, né? Isso, o Pela exame polissono, objetivo é necessário para você para você fechar o fechar o diagnóstico, para diagnóstico. você saber se você tem só um ronco percebido pelo parceiro ou se você tem, além do E te chama ronco, atenção isso, essa história do parceiro falar do barulho que faz e de você achar que não está dormindo bem ou não tem uma qualidade de descanso. exato. São esses sinais, assim. São, Milene, mas você sabe que uma parcela da população que tem apneia do sono não tem sintomas diurnos. São Ah, tá. pacientes paucissintomáticos, muito pouco sintomáticos, aparentemente levam a vida muito bem. E só vão perceber que eles estão ruim quando eles começam a tratar. Então, nem sempre o chamariz é o que acontece durante o dia, e sim o barulho à noite, o ronco, né? Que geralmente é alguém Que é o que que fala. acontece, que é Tá, às vezes um paciente que mora sozinho descobre isso numa viagem com colegas, tá. né? Então, existe um aplicativo que você pode colocar no celular, não ganho nada com isso, mas é o Snore Lab, é um aplicativo interessante de quem mora sozinho, nunca viaja, não tem ninguém que possa testemunhar o ronco, de você colocar um aplicativo no celular e dormir com o celular virado de ponta cabeça durante uma noite inteira para saber, é um gravador, vai poder ver se você roncou essa noite ou não. Olha que Isso eu acho interessante. que é bem legal para quem não tem alguém que Para possa investigar testemunhar. inicial. Exato. E a polissonografia é um exame bem detalhado que vai avaliar toda essa arquitetura do sono. Ao longo da noite inteira, como é que está essa distribuição das fases do sono? E as fases do sono a gente consegue descobrir Ah, consegue pela polissono também você faz pelo isso aí. Tudo isso aí eletro. para ver se tá fazendo essas fases. Sim, porque é através da análise do eletroencefalograma, que é uma parte da polissonografia, que mede as ondas cerebrais, que a gente consegue determinar se tem o sono profundo, se não tem, se está fazendo REM, se não está. E aí você vê essa quantidade e imagina se pelo menos essa qualidade tá ok. Porque os outros dados são mais Exatamente. fáceis, né? O paciente contar quantas horas dormiu e se tá fazendo um ritmo, né? Mas a qualidade Exato. você precisa investigar. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Gente, a gente fica olhando, nem imagina que tudo isso acontece, né? Você acha que é uma coisa básica, vai lá, fecha o olho Muito e pelo tá dormindo, contrário. muito pelo E contrário. graças a Deus, fico feliz de saber que os outros especialistas comentaram sobre o sono como qualidade de vida, porque Muito, Sandra. é algo que, assim, se o sono realmente não fosse importante, seria o maior erro da evolução da nossa espécie. Porque desde lá dos primórdios da nossa humanidade, a gente dorme. Uhum. Né? E a gente passa um terço da nossa vida aproximadamente dormindo. Então, se fosse algo Uma coisa que vai perdendo banal, tempo, né? é uma perda de tempo. Se fosse algo que não tivesse um intuito importante, falar, poxa, né, ao longo da evolução não se extinguiu esse sono? Vamos ser ativos o tempo todo, Não né? dá Não para dá. extinguir. Então, hoje o raciocínio é o inverso. Você quer produzir melhor? Você quer ter mais foco? Você quer ter mais atenção? Você quer ter mais objetivo? Mais resultado? Mais produtividade? Pense no teu sono. Como é que tá sendo teu sono? O que você pode melhorar nele para melhorar teu performance? Tô pensando uma coisa, curiosidade, né? A gente fica pensando, mas eu acho que
Você falou dessa importância das primeiras horas aí, né? Que aí pelo menos no gráfico tá até 4 horas. E isso tem que tomar um cuidado, porque se você tem mais gente na casa, ou se cada um vai dormir num horário inicial, a entrada de barulho ou de mudança nesses inícios do sono aqui pode atrapalhar muito, né? Depende muito do limiar de despertar de cada Ah, tá. pessoa. Porque a pessoa pode não entrar, não acordar disso. Pode não acordar, Tá. porque no sono profundo é quando o nosso limiar de despertar é maior. Então a chance A de chance qualquer de acordar. variação ali não te atrapalhar tanto. Exato, Ah, entendi. exato, E exato. no final ao contrário. Então Isso. assim, Então aí nas acho que dá últimas. até para fazer um link com a história da insônia, né? Ah, então já Porque conta pra gente a diferença de porque eu insônia. acho que Porque eu tenho insônia, né? A pessoa fala, a gente tinha até deixado para depois, mas é um aproveitando. link Boa. Uma um link explicação boa interessante. aí. Porque quando a gente está no começo da noite, a gente tem dentro do nosso organismo acumulado, que é o que nos faz pegar no sono, uma substância que chama adenosina. O que é a adenosina? A adenosina ela é formada quando a gente gasta energia pela nossa vida, por viver, desde que a gente acorda, por falar, por comer, por andar, por viver, a gente acumula adenosina. Se a gente faz uma musculação, Acumula, né? Você vai acumula. fazendo e você fica um Quando a gente vai estoquinho ali. gastando energia, a gente vai Ah, tá. acumulando Acumula, adenosina. tá. Mas mesmo quem não pratica uma atividade física, ao viver, ao longo do dia, vai acumulando adenosina. Quando você faz uma atividade física, você acumula mais. E vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Quando chega lá à noite, junto com o processo circadiano, que é nosso reloginho interno para dar vontade de dormir, essas duas coisas juntas nos ajudam a iniciar o sono. Porque eu tô com Uhum. muita adenosina, que é a vontade de dormir, que é aquela sensação de sono. Conforme eu vou dormindo, nessas primeiras horas, e vou fazendo sono profundo, eu vou usando a minha adenosina. Eu vou utilizando-a. Quando chega no meio da noite, a minha pressão de sono, ou seja, a minha adenosina já está menor, né? Uhum. E que se eu tenho um despertar nesse horário, por exemplo, aqui, como eu não tenho tanta adenosina no meu corpo, eu vou ter mais dificuldade de voltar a dormir. O que é um grande vilão na hora da gente dormir? O nosso pensamento, nossa cabeça, né? Então, assim, Nesse início, você fala, né? em todas Ah, em as todas as horas, horas. na verdade. Por que às vezes a gente só pensa nos nossos problemas quando quando a gente vai pra cama? Não Uhum. é? Porque às vezes a gente tá com mil coisas para fazer durante o dia. Na hora que a gente deita, é a hora que a gente se encontra, que a gente tá conosco, tá consigo próprio. E é nessa hora que muitas vezes os problemas, a ansiedade do que vai fazer no dia seguinte, pode não ser algo grave, mas o que eu vou comprar para amanhã para o Até um almoço? planejamento, né? É algo que começa a atrapalhar a pressão de sono, atrapalhar o ritmo circadiano. Só que como na hora de dormir a minha adenosina está muito alta, mesmo que eu tenha muito pensamento, muitas vezes ela suplementa o pensamento e Te induz o te sono. induz no sono. Só que de madrugada não é bem assim, porque a adenosina já não está mais tão alta, ela já foi diminuída pela quantidade de sono profundo que você já fez. E aí o pensamento é o mesmo. O pensamento pode vencer. E aí a insônia pode acontecer no meio Que da tem uns madrugada. pacientes que falam isso, né? Eu durmo lá, sei lá pelas 3 da manhã eu acordo e aí eu fico pensando e não consigo mais dormir. Exatamente. Então, Isso é um tipo de esse insônia. é um tipo de insônia. O que é ter insônia? É ter uma dificuldade ou de iniciar o sono, ou de manter o sono, ou de ter um despertar muito precoce e ter a dificuldade de retomar o sono mais do que 3 vezes na semana, pelo menos 3 meses consecutivos, e que leva a consequências diurnas, de cansaço, de fadiga, de falta de foco, de diminuição da memória, de alguma situação ali que é porque o sono não foi na quantidade que deveria, tá? Tá. Então, assim, E essa insônia inicial, mesmo para quem tem, claro, a gente vai entrar em pessoas que fazem atividade, que tem essa adenosina maior, mas a insônia inicial seria quando, mesmo com essas coisas que o corpo tem, você não consegue pegar no sono. exato, exato. É Tá. uma dificuldade inicial, sono que pode ser desencadeada por N motivos. Então, é um paciente que abusa de estimulante, de repente toma café fora de hora, usa Uhum. café depois das 2 da tarde, tem o potencial de inferir, de influenciar o início do sono à noite. Uhum. Atividade física muito próximo também da hora de dormir, porque o dormir é algo que precisa ser passivo, que precisa ser
lento e progressivo. Não pode ser algo como um botão de liga e desliga, que Uhum. os remédios muitas vezes promovem. Sim. Para você ter essa continuidade até chegar ao sono, você precisa de tranquilidade. Você E precisa entrando de num processo sossego, ali. porque o teu cérebro vai diminuindo vai diminuindo o movimento, entre aspas, ele vai desacelerando, as ondas vão ficando mais lentas. E é isso que nos faz dormir. Uhum. Não dá pra você estar num auge fazendo a coisa que você mais eu lembro uma vez, algum colega falou isso Exatamente. para um dos meus filhos, que a gente foi conversar, que falou: "O cérebro é muito inteligente, você vai estar fazendo a coisa que você mais gosta, vai falar: 'Bom, agora desliga'", Não né. Então, assim, dá. deixa essa última hora, que eu achei super legal a orientação de uma maneira, eh, fácil, né, Aham. deixa essa última hora para uma coisa que não tão legal para fazer, porque aí ele vai ter mais facilidade de desligar, Exato, né. não tão estimulante, né? Porque se você tá no computador fazendo uma tarefa, a luz que vem dos eletrônicos, ela é muito rica de comprimento de luz azul. Uhum. E o comprimento de luz azul que vem dos eletrônicos é o que mais inibe a produção da melatonina. 80% da nossa melatonina é inibida quando eu estou diante de um eletrônico. O que que é a melatonina? A melatonina é o que informa o nosso cérebro que está na hora de desacelerar e de dormir. Ela só é produzida no escuro e à noite, Então você já tá lá tá? deitado, Ela não consegue ser produzida diante de de um LED em cima de mim, nem televisão. nem televisão. Tá. 80% é inibida, Bastante, tá? né. Então, a melatonina não é o hormônio do sono, ele é o hormônio da noite, que ela é produzida justamente para mostrar para o nosso organismo que o modus operandi é lento, é mais lento. Ela não sinaliza só o nosso cérebro de que é hora de dormir, ela está no nosso corpo inteiro. Então, todo o nosso corpo vai ter um funcionamento modo noite e não modo dia. Como assim? Vou dar um exemplo de uma feijoada. Quando Tá. você come uma feijoada de dia, meio-dia, o teu estômago está funcionando no modo dia. Então, ele vai Uhum. aceitar essa feijoada, ele vai digerir essa feijoada, muito bem, obrigada. Quando você come um pratão pesado 10 horas da noite, 10 horas da noite, você está funcionando no modo noite. Teu estômago está Também tá. funcionando no modo noite. Então, não vai cair tão bem. Que E isso vai acontece, atrapalhar o teu o sono. sono. É como se o corpo inteiro, não, sem paranoia, mas a gente tivesse que deixar ele de uma maneira mais leve para Isso entrar no aí. modo noite. Exatamente, Menos exatamente. atividade física perto de dormir, menos estímulo luminoso, pouca alimentação, é tudo é um preparo É um mesmo. preparo. E para a gente dormir bem, não adianta a gente pensar só na hora que antecede o sono. Isso que eu ia falar, quanto tempo antes, por exemplo, essa luz ou esses estímulos são O ideal importantes é uma antes? hora. O Pelo ideal é uma menos hora. 1 hora. Paciente muito difícil, que a gente vê É. que é um workaholic que não consegue, eu falo meia. É melhor meia do que nenhuma. Uhum. Mas o ideal é que seja uma hora antes. Mas, se a gente for pensar assim, o que que eu preciso fazer para o meu sono ter melhor qualidade? Desde que horas eu preciso pensar nele? Desde a hora que você acorda. Tá. Por quê? Porque na hora que você acorda, você precisa mostrar para o teu cérebro que é dia, para ele ir para o Uhum. modo Que dia. entra naquela história do Que ritmo, entra na história né, do ritmo e entra na história de começar a produzir adenosina para eu pra de tá. noite ter pressão de sono. Então, eu preciso abrir janela, eu preciso me expor à luz solar, com protetor solar. Olha, tô falando com uma dermato. Já vamos ajudar, É, né. então eu preciso me expor à luz, né? Isso logo que eu levanto. Eu preciso fazer uma atividade física para eu aumentar mais a quantidade de adenosina no meu corpo. Eu preciso Uhum. parar de tomar energéticos logo depois do almoço, até no máximo Que tarde. é um horário bom, por exemplo, Que terminou ali um ainda cafezinho, dá. dá, mas depois disso eu posso ter interferência na hora de dormir. Ah, mas eu não, eu vejo a minha vizinha que toma café, ou eu Que mesma, tem eu tomo gente, café né, até as 8 da noite e não me interfere. Sim, a gente tem sensibilidades diferentes, diferentes à né. cafeína. Mas mesmo assim, você não sabe o quanto aquilo A pode gente não sabe atrapalhar. o quanto que isso também não vai interferir na consolidação do sono ao longo da noite. Uhum. Então, desde que a gente levanta, a gente precisa pensar nessa estrutura. Quanto mais ritmado também for o nosso dia, horários regulares de almoço, horários regulares de janta, horário regular de um café da tarde, horário regular de uma atividade física, os ritmos todos são benéficos para o nosso organismo. Que bom. E a alimentação, quanto tempo mais ou menos depende do que come, claro, mas assim, mais ou menos
Umas Também horas, pelo menos umas 2 umas 2 horas horas. antes, com uma refeição leve também, né. E isso que você falou, Sandra, porque às vezes a pessoa vai fazendo isso, porque parece que tanto o diagnóstico de qualidade de sono para a pessoa chegar até você ou de insônia depende muito do que ela vê refletido no dia a dia. Mas também isso é uma coisa que às vezes você se acostuma, você não sabe que tá ruim, né? É, Porque para a pessoa uhum, chegar até você, ela tem que ter um desconforto, sim. né? Então, como que a pessoa pode perceber isso? Por exemplo, ela pode não ficar com sono, mas que dica você dá? Dica não, mas essa orientação ou sinais que você pode apresentar no dia a dia de um comprometimento da qualidade do seu sono sem ser estou cansado, né? Sim, é super interessante isso que você perguntou, porque às vezes são sinais indiretos, não Uhum, é sono propriamente dito, não é dormir na aula, não é piscar numa reunião, uhum, é uma falta de foco, é uma falta de conseguir ficar focado, atento numa reunião, é ter uma. A memória não está funcionando tão bem, eu tenho dificuldade de lembrar nome, de lembrar o aquele detalhe, uma irritabilidade matutina, um mau humor quando uhum. levanta da cama. Ansiedade também, esses efeitos tipo, Pode, não porque pode. a gente precisa da parte do REM para o equilíbrio emocional durante o sono. Se a gente Ah, tem é. aquilo funcionando mais ou menos, eu posso ter consequências psiquiátricas secundárias, sem dúvida. Ganho de peso, então a pessoa que dorme mal, que tem um sono fragmentado, um sono de má qualidade, que não aprofunda, que tá fragmentando, mesmo que ela não acorde de madrugada, ela tem mais chance de ter ganho de peso ou de não conseguir perder o peso que ela gostaria mesmo fazendo dieta, porque aumenta o hormônio da fome e diminui o hormônio da saciedade quando a Olha. gente dorme mal. E aí a fome que a gente tem não é uma fome de alface, é uma fome de carboidrato, é uma fome que engorda. Ah, isso está É, tá, relacionado? tá. Que Então, coisa. na verdade, a gente precisa entender que dormir bem ajuda no nosso metabolismo, ajuda a compensar um diabetes, ajuda a compensar uma hipertensão, porque quando a gente dorme, a pressão abaixa. Isso é fisiológico. A gente tem uma queda da pressão arterial noturna, no período noturno. Uhum. Então, muitas vezes o paciente ele chega para mim porque ele passou no cardio, o cardio pediu de rotina um Hum. mapa, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, e viu que de madrugada não teve o descenso, que é a queda da pressão arterial noturna. E aí ele te Aí, encaminha para ver o que opa, está acontecendo. o que Sim, está acontecendo no sono que está fazendo com que esse paciente não caia a pressão arterial dele? Que pode ser sim, apneia, tá. pode ser ronco. E não e outra dado importante, né? Não banalizar o ronco. Ah, todo mundo ronca. Uhum, Ninguém deve roncar. tá. Ninguém deve Deve ser roncar. investigado. Deve ser investigado. Tá. Interessantíssimo, porque eu acho que são associações, né, de risco cardiovascular, de obesidade, quer dizer, tá tudo meio linkado mesmo, Muito. de saúde mental, quer dizer, tudo que você falou é o que hoje está mais em voga, e pode estar tudo relacionado a isso também, né? E o paciente entra num ciclo vicioso, né? Porque aí ele dorme muito mal, acorda muito cansado, não tem pique para ir para uma atividade física, fica Sim, desanimado, come come uma coisa mais, diferente, aí acaba ficando num limbo ali, que ao comer mais, ao ficar muito cansado, sem fazer atividade física, ganha peso, ganhando peso, ele aumenta a chance de ter apneia, mais aumenta a apneia, pressão, mais sono risco ruim. cardiovascular, e aí vai tudo, arritmia, quer dizer, tudo junto, né? Sim, Nossa, o sim. cardiologista falou isso quando a gente conversou desse aumento abrupto aí de mais de 150% de doença cardiovascular em jovens, e ele falou bastante que hoje, acho que ele falou quase em primeiro lugar, que era a importância do Sono. sono. É. Sim, sim, E aí a gente vê também as pessoas querendo render cada vez mais, né, Sandra, o uso de suplementação, muito com cafeína, estimulantes, medicamentos para Uhum. às vezes parece mais fácil você se medicar para render mais num trabalho e Perfeito o que você está não colocando. prestar atenção Muita gente toma nisso. energéticos, suplementos que melhoram a atenção, que E melhoram medicamentos também, eu sei porque desde medicamentos, escola sim, isso a gente sim, escuta falar, paciente vem psicoestimulantes mesmo, contando, né? Psicoestimulantes. E o psicoestimulante, ele encobre o efeito de um sono de má qualidade. Então, ele falseia esse ele finge que você está diagnóstico. bem. Ele finge que você está bem. E aí o diagnóstico passa a ser mais tardio, Uhum, o que é muito ruim. Você está tampando só com a peneira. uhum. E cíclico também, porque depois você vai estar mais cansada, você vai ter que precisar tomar mais. Sim.
Os sim. medicamentos, Sandra, a gente passou por uma fase de muitos indutores do sono, né? Uhum. Sem entrar em muitas polêmicas, mas eu queria que você contasse, que você já falou, que eles induzem sono, mas eles alteram um pouco o estilo do sono, a É, qualidade do eu sono. acho que a gente precisa ser bem clara nisso, né? Então, assim, existem os medicamentos mais antigos, né? Os benzodiazepínicos, que realmente por décadas eles foram muito utilizados, e aí chegou um medicamento novo, que é o Zolpidem, que foi comentado no meio médico que seria a saída para os benzodiazepínicos Pro como vício dos para o outros. vício dos benzodiazepínicos. E, na verdade, o Zolpidem, ele tem um efeito igual ou até maior em termos de dependência e de tolerância, né? Ele não é algo inócuo, né? Então, ele causa uma dependência e uma tolerância importante no paciente. O paciente, às vezes, tem a crise de ansiedade porque vê que a caixinha do Zolpidem está acabando, né? Uhum. Que É, ele acha que ele não vai dormir. e ele acha que ele não vai dormir, e aí, ao pensar, eu não vou conseguir dormir, amanhã eu tenho trabalho, e é mais uma noite que eu não tô bem, olha como eu não consigo dormir, quanto isso me Já atrapalha, era, né? todo mundo dorme ou não, olha como minha esposa tá dormindo e eu não consigo. Isso é algo que é uma bomba relógio dentro do cérebro que não faz o paciente dormir. Né? Então, Não ajuda em precisa nada, né? mudar esse mindset. Quanto menos você pensar que precisa dormir na hora de dormir, mais fácil vai ser você pegar no sono. Tem que ser algo natural. Você não pode estar pensando em como eu vou fazer para dormir. Eu preciso dormir, eu quero dormir. Não vai rolar. Uhum. E a melatonina também, A melatonina que a ela gente vê, não é. porque todo mundo compra como balinha, come como tal. Qual que é essa A história? O que que pode melatonina acontecer? não é um indutor do sono. Né? Isso é muito. Não é. Não é. É como se você tivesse, por exemplo, numa maratona. Os corredores estão um colocando a meia, o outro colocando a camisa, o outro fazendo uma coisa. Quem é a melatonina? A melatonina é o cara que pega o microfone e fala: corredores aos seus lugares. Que você falou adenosina, não sei o que, ela dá Ela uma dá uma orquestrada ali. organizada ali e fala: vamos para os seus lugares para começar a partida, para começar o sono. Então, ela vai falar para o cérebro, para o corpo como um todo, de que é noite, de que está na hora de desacelerar. Mas ela não vai induzir ninguém a dormir. Tá certo? Tá, Então, a melatonina, primeiro, não é uma bala, é vendido então. como um suplemento alimentar, então não tem a mesma regulação do que um medicamento, mas assim, tem vários trabalhos com melatoninas vendidas nos Estados Unidos, mostrando o quanto mais tem de melatonina em relação à bula. Do que tá falando ali. 300% a mais. Nossa. Outros medicamentos dentro daquela melatonina, serotonina, canabidiol, dentro da melatonina. Então, assim, não é algo que você pode dar Comprar sem. aleatório. Não, exato. Então, não é esse o objetivo da E se melatonina. não tiver todo o resto ali bem, e você não cuidar disso, essa orquestra ela não vai fazer Não vai nada. Você vai funcionar. tomar. Tem alguns casos que a melatonina tem função? Tem. Por Tá. exemplo, pacientes que têm cronorruptura, ou seja, que tem um relógio biológico que funciona fora do conveniente. Por exemplo, a pessoa que o relógio dela só funciona para ela ir dormir às 2 da manhã. Tá. Socialmente falando, se ela tem que entrar no trabalho às 7, é muito difícil para ela esse relógio biológico dela. Então, a melatonina pode ajudar. Jet lag, quando você faz viagens transcontinentais, Uhum. principalmente quando você vai para leste, que Vira ali, né? você vai ter horário lá na frente, que para você ainda você nem tá pensando em sono, para o teu corpo ainda é 2 da tarde, mas lá para onde você foi já são 9 da noite. A melatonina pode ajudar. Para pacientes com TEA, com autismo, eles têm uma alteração na metabolização, na produção de melatonina, então a melatonina parece ser útil nessa população. Então tem algumas funções, mas não é para Dormir tratar bem. Tipo, insônia. vou tomar para dormir bem. Exato. Super interessante. Agora, falando em substâncias, né? Essas que a gente falou, medicamento, a melatonina também, ou suplementos com cafeína. Cafeína a gente já falou, tela também, o treino à noite. Queria que você falasse um pouquinho, Sandra, de um outro hábito que para mim eu escuto muito isso no consultório, e eu acho que as pessoas não colocam ele como um problema ou como uma droga em si, né? Sei que tem gente que vai ouvir que talvez não goste, mas o álcool. Porque as pessoas usam muito. Eu tenho pacientes, homens e mulheres, que me contam como indutor do sono. Ah, para eu relaxar, ou para eu Uhum. conseguir aguentar meu dia a dia, ou eu mereço, hoje eu fiz um monte de coisa, eu vou tomar a minha taça de vinho para dormir. Conta um pouquinho pra gente como é a história do álcool no sono. Então, assim, o álcool, ele realmente
gera o início de sono mais rápido. Ele é um indutor do sono, só que de um sono de má qualidade. O efeito que ele tem na arquitetura do sono é claro. Ele Em todas as diminui, fases, né? principalmente uma diminuição de sono REM, Que é aquele superficialzinho que ali que é você o que é falou. mais superficial, mas é que o que tem a ver com a memória, o que tem a Com ver com com o a coisa equilíbrio emocional. emocional. Então, você tomar álcool rotineiramente, habitualmente, mais do que 3 vezes na semana, para induzir o teu sono, você está induzindo um sono de má qualidade. A conta vai Principalmente para chegar. isso. Tá. Um dia a conta vai chegar. Não é um hábito saudável, por conta disso. Fora que, além de prejudicar a arquitetura do sono, o álcool, ele é um relaxante muscular. Eu tenho um Uhum. relaxamento muscular Por maior isso que ele quando eu... parece isso, né? Você vai tomar para Exato. ficar mais Então, relaxado. esse relaxamento muscular que o álcool promove, aumenta o relaxamento muscular de todos os músculos, inclusive do músculo da garganta. Para quem tem, então, Então, imagina ronca-apneia, que a garganta tá aqui, já é um paciente de meia idade, que que tem geralmente é alguns obeso. outros fatores de risco para apneia, esse músculo ele vai ficar mais flácido e ele vai ter mais tendência a não dar conta de manter essa via aérea aberta. Ele tem mais chance de colabar, de fechar. Então, a apneia aumenta em uso de álcool. Isso é fato. Então, são duas coisas. Por isso que você ronca mais quando você bebe Sim. álcool, Então, ele tá? muda isso. É, e mesmo para os pacientes que às vezes usam como uma possibilidade de paciente que está numa fase um pouco com depressão, ansiedade, o álcool é uma muleta ali. Se realmente ele atrapalha essa fase em que tá, é tão importante para a saúde mental, é uma coisa que piora. Exato, exato. Ele parece que, né? Sim, sim. Não. Quando não usam junto com o medicamento, que é uma coisa que a gente escuta bastante, né? Uhum. E Dois aí indutores. aumenta muito o risco de até parassonia, de você fazer coisas que você não tá sabendo do que você fez. Já saiu muito na mídia, né? O uso do Zolpidem Ah, isso eu já vi, e umas coisas horrorosas, compras né? e atitudes que a pessoa Quando não a gente lembra que começou isso estava no fazendo. consultório, não é mas eles pediam receita, né? Porque podia. Graças a Deus agora não Agora é pode. controlada. E parecia uma coisa assim, lá no começo, né? Ah, eu vou viajar. Você pode fazer uma receita de Zolpidem porque ele só induz para eu dormir no avião. Parecia uma coisa tão boazinha, né? Tinha tanto medo do. Tem uma amiga psiquiatra que falava, gente, tanto medo que a gente tinha do Rivotril, hoje a gente até Exato. põe esses medicamentos para tirar a galera de tomar Zolpidem. Não prescrever. Quando que você indicaria o Zolpidem? Para quando ele é útil? Para insônias agudas. Ou seja, Uhum. eu tô com um problemaço na minha vida e eu tô com uma insônia. Tá. Então, o Zolpidem, até 15, 20 dias de uso sob supervisão médica, aí é Ele é indicado. útil, Ele porque ele é pode ser mesmo um indicado. indutor, né? Que ele é um indutor muito Mas é que bom. depois as pessoas tomam caixas. Eu já vi paciente de Exato, pedir caixas e caixas. Você fala, não, não exato. pode. Você vai... Eles não querem saber, né? Ah, na mídia sai, né? As pessoas tomam durante o dia. Então, tomam durante o dia e não dormem daí, né? Ele entra como Aí um... é óbvio que causa um tilt, né, cerebral, porque você tá dando um remédio para causar o off e você tá acordado, E por isso que deve, é, deve fazer essas coisas muito a malucas, né? pessoa acaba tendo parassonias. O que que são Ah, que é parassonias? isso É aí. parassonia, você faz coisas que você não lembra, como se fosse um sonâmbulo, né? O sonambulismo é a intrusão de tônus muscular, mas você ainda tá em sono profundo. Você não lembra. Quem Você faz... fica ativo dormindo. Exato, você não lembra o que você fez. Nossa, muito Uma perigoso. loucura. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente falou, até deixei uns itens aqui que eu tinha vários pacientes que me pediram para perguntar. Como a menopausa muda o sono das mulheres? É, Que fala pois assim, ah, já tem, é. tem até uma brincadeira sem graça, né? Mas que vai fazer o clube das mulheres climatérias, 3 da manhã, que acordam e podem render ali, porque todo mundo fala, parece que tem um É, relógio que toca naquele é. horário. Conta um Então, o pouquinho. que acontece, né? A menopausa é a data em que você teve a tua última menstruação, Sim. mas existe todo um período anterior à menopausa, que é o climatério, que é Uhum, que às quando a vezes a gente pessoa nem sabe que tá ali, né? sai da fase produtiva, reprodutiva, aliás, e passa para uma fase não reprodutiva, que fim da nossa atividade reprodutiva da mulher. Uhum, Muito bem. Quando acontece isso, a gente vai perdendo a produção de estrógeno, que é um uhum, hormônio que dentre várias funções do estrógeno é dar tônus muscular, né, para os músculos do nosso corpo, e também ajuda na equalização de toda a fisiologia do sono. Muito bem, quando a gente perde isso, na medida em que a gente vai entrando no climatério, a gente aumenta a chance de não conseguir manter o sono como a gente mantinha anteriormente. A gente passa a ter um sono mais fragmentado, com uhum. mais despertares, com a possibilidade de ter dificuldade para retomar esse sono.
E aí eu vou entrar num detalhe que é importante, que são os 3 P's geradores de insônia. O que são esses 3 P's? Um é P de predisponente. A pessoa que tem insônia, ela ela precisa ter um fator que a predisponha a isso. Então, é um jeito de pensar, uma rigidez de pensamento, uma ansiedade, um jeito. Na vida, você fala? Na vida. É da pessoa É da isso. pessoa. Então, é uma pessoa mais que rumina mais o pensamento, que é mais ansiosa, que é mais perfeccionista, que tem mais rigidez naquela decisão. Ela teria uma chance Ela maior. tem uma chance maior de ter insônia na sua vida. Tá. Só que aí pode acontecer um outro P, que é o P de precipitante. Aconteceu algo na vida dessa pessoa que precipitou uma insônia, um acontecimento, um falecimento, um acontecimento no Uma trabalho. crise financeira, uma Exato. viagem, sei lá. Às vezes até uma coisa boa, um casamento do filho. Ou um filho mesmo, o nascimento de um Nascimento filho do que muda, né, o o sono. puerpério, enfim. Tá. Algo pode acontecer ali que pode ser o precipitante para a insônia dela. Já somou 2 P's, Já somou por exemplo. 2. E o terceiro P, que deixa de ser uma insônia aguda para ser uma insônia crônica, é você ter perpetuantes, o terceiro P, de perpetuante. Por quê? Porque aí ela começa a fazer atitudes que perpetuam a insônia. Eu vou dar um exemplo. Já que eu tô aqui na cama e que eu não tô conseguindo dormir, vou abrir meu computador e vou trabalhar. Tá. Já que eu não durmo mesmo à noite, eu vou fazer atividade física às 4 da manhã. Vou aproveitar. Vou aproveitar. Então eu começo a ter hábitos. Já que eu não tô dormindo, deixa eu dar uma olhada que horas são. E olho o celular. E aí, olhando o celular, vê a mensagem. Vendo a mensagem, vai pro Instagram. Do Instagram, vai pro Gente, e-mail. a gente escuta exatamente essa história que você tá falando. E aí, para a pessoa, isso é só uma consequência do fato de não estar dormindo. Por isso, ela pega o celular e olha. Ela não pega o põe isso computador como um item do problema dela. porque aí, com isso, ela vai perpetuar a insônia. O cérebro, recebendo luz azul, lembra? Ele vai inibir a melatonina. Vira cérebro do dia. Como que ele vai voltar a dormir? Ele vai dificultar a retomada do sono. Principalmente se ela já gastou muita adenosina. Se eu tô no final da noite, se eu tô das 4, 4h30, 5 da manhã. Uhum. Porque eu já gastei muito daquela pressão de sono que eu tinha lá às 11, às 10 da noite. Uhum. Tá certo? Por isso que a insônia não vem meia-noite. Meia-noite eu ainda tenho uma baita pressão de sono para dormir. Um monte Por de isso esse adenosina. horário aí, principalmente que a gente tá falando das mulheres que Exato. 3, 3h30 acordam. Exato. Então, assim, tem uma questão hormonal clara que precisa ser discutida. O estrogênio entra como um regulador, um assim, estabilizador. mas dos 3 P's, dos 3 P's, ele entra como um predisponente? Não é predisponente, desculpa, precipitante. Um precipitante. É um precipitante. Então, a pessoa já entrada tem do essa climatério predisposição, o climatério é um fator que precipitante. piora. E aí, você acha que você está entrando na história do que ela pode fazer, que pode Pra estar não piorando ter um ainda. perpetuador. Entendi. Exato. Então, assim, o que essa pessoa poderia fazer para não perpetuar essa insônia? Óbvio que precisa procurar a sua ginecologista para Claro, regular. se ela puder fazer uma reposição, pra mudar ver que- estilo de vida, atividade física, Exato. tudo isso junto. Mas de um hábito que ela possa fazer ali, que pode piorar. É isso que você falou. Por exemplo, eu vou aproveitar que já acordei e já vou fazer outra coisa. Vou assistir um Exato. filme para voltar a dormir. Perfeito, muitos fazem isso. Tá, eu assisto escuto. uma série. Já que eu tô acordada mesmo, eu vou aproveitar o horário que eu tenho para assistir uma série. Uhum. Então, isso acaba mudando o que você está informando para o teu cérebro? Você está informando que você está vendo televisão cheia de luz azul, isso significa cérebro ativo, cérebro acordado, e não cérebro para voltar a dormir. Como que você vai voltar a dormir? Uhum. Se Ou você vai tá voltar num super horário que daí ativo. você não pode mais Aí você dormir. dorme às 6, mas às 7 teu despertador toca, ou até E antes. vira um outro ritmo, né? Um Que outro você volta, ritmo. quer dizer, ela acostuma que ela acorda naquele horário e vai fazer outra coisa. Exato. E aí seria, claro, a gente não tem regras, né? Que nem você falou, você não pode ficar pensando, vou voltar a dormir. Mas o intuito era tentar fazer uma respiraçãozinha, ficar ali, dar um tempo ao tempo para ver se você consegue pegar no sono de novo. O ideal é você ter. É fácil falar, né? As pessoas vão estar ouvindo não é falar. assim, que legal, Daí tá falando, ela não sabe o que eu vivo. É. Eu sei, porque eu já passei por Todo mundo já períodos de passou. insônia e É horrível. ruim. É. É horrível você Eu acho ficar que na esse cama. desgaste do vou ter que dormir é o pior. Eu me lembro de algumas circunstâncias. Uma foi nascimento de filho, que eu tinha, tipo, pânico das 6, 7 da noite. Eu já começava a pensar assim, meu Deus do céu, vai todo mundo dormir, eu não vou dormir. Exato. E aí você não Você consegue começa a dormir ter mesmo. uma aversão àquele momento. Então, você já começa a ter uma... E o teu cérebro é muito esperto, né? Se ele começa a ver que a cama é aversiva, ele quer te tirar de lá. Sim, você Então- tem medo da noite. Exato. Tem livros que falam sobre isso, né? Sim. Porque o terror de você estar ali Precisa- numa
você é ansiosa o dia todo, mas ansiosa o dia todo, às vezes você rende, né? Eu também já passei por isso, assim, você tá o tempo Sim. todo trabalhando e tal. A hora que você deita, você fala, agora eu quero desligar, quero dormir. Como é que eu vou dormir? Gera essa pressão, né? E se eu não conseguir dormir? Amanhã eu vou estar destruída. Isso. Aí Como você que eu faço começa a para dormir, né? pensar, o teu cérebro vai longe nisso. Uhum. Então, o ideal é acordou de madrugada, não olhar eletrônico, você não precisa saber a hora que é. Isso já é um fator ansiogênico, porque se você olha e fala, tá vendo? Toda vez é 3 da manhã. 3 da manhã eu não Pronto. consigo voltar a dormir. E tem dia que você acorda naquele hora, parece até para ver a hora, né? Então, mas olhar a hora de É madrugada é ruim. fator ansiogênico. É ruim. Não é Não, para ter. não é para olhar. É para você deixar o teu celular com o despertador, se você tiver a O celular, a necessidade de pergunta é acordar. assim, o celular do lado do sono atrapalha? É lenda Se isso? ele tiver virado para baixo, quietinho e bonitinho, não pode estar do lado da sua cama, mesmo que no vibrador, mas que quando ele vibra, Ah, faz o não, isso é terrível. Mas aquela história de, é bem leigo isso, né? Tem ondas do celular o que pode atrapalhar seu sono. Isso é uma Não, mentira. Você não. pode pôr lá no modo, porque tem o modo ó, da Avião, noite, netinha, avião, modo e deixa avião, ali, só para deixa tocar o para despertador. tocar o Você pode usar despertador. isso como despertador, Pode. mas não ficar Só que olhando. quem já tá numa ansiedade grande, Atrapalha, né? se você tá com o celular do lado, você vai olhar. Então, minha orientação é colocar o celular na porta, no banheiro que tá do Longe de lado, você. carregando lá, garantido que vai tocar na hora que você precisa. Acordou de madrugada, você não vai olhar a hora, porque é um fator ansiogênico. Não importa que horas Não sejam. importa, você vai. Quantas vezes, né, você olha e fala, ai meu Deus, falta 1 hora para dormir. Atrapalhou, É, acabou já a hora, né? porque aí você fala, quer saber, acho que eu nem vou tentar mais, porque já falta só 1 hora mesmo. Tá. E aí você vai tentar voltar a dormir, tenta se acalmar, pensar em outras coisas, ou meditar, ou rezar, ou ouvir uma música, Uhum. abstrair. Respirar, eu acho Não fantástico. conseguiu, sai da cama, porque o ideal não é ficar virando, cozinhando ali. Sai da Então cama, não é para vai ficar pra muito tempo. Se sala, não deu, sai. sai. O que fazer? Ouvir uma música, fazer uma leitura com uma luz indireta, mais amarelada, luzes Uhum. mais amareladas, avermelhadas, Mais quente. alaranjadas, mais quentes, que esquentam, elas inibem menos a produção da melatonina. Luz LED, que é a que a gente A tem aqui no fria, né? estúdio, Clarona. a fria é a que mais inibe a produção da melatonina. Tá. Então você dá um tempinho ali. Eu lembro dessa da respiração que eu ensinava para meus filhos, E que é tem. fazer um quadradinho, que você pensa. Sabe aquela respiração? Você Sei. fala, respira 2, 2, 2, 2, depois Aham. 3, 3, 6. Se perde na conta, a hora que você vê, você já dormiu, E né? eu acho que é algo que é importante eu comentar, que muitas vezes é mal percebido pelo paciente ao longo da vida dele, é a má respiração nasal. É uma respiração nasal Impacta. ruim, que ele nem percebe direito que ele tem essa respiração que não é adequada, e respiração nasal ruim é um grande fragmentador do sono, é uma grande fragmentadora do sono. Que Como assim? respirador bucal, você fala. Respirador Você bucal. tem alguma coisa? Não, não é. Nem Não. lembro, qual foi a outra Tinha depois uma coisa para mostrar que é Tá, interessante também. mas termina, desculpa. O nariz ruim, ele faz o paciente ter vários despertares ao longo da noite, mesmo que ele não perceba. Só que num desses despertares, ele pode superficializar um pouco mais de tempo e aí entrar o fator psicológico de insônia. Tá, Então, às vezes, uma questão orgânica intensifica uma predisposição para uma insônia. tá. Então, o nariz é algo que precisa ser Ser cuidado, avaliado, visto. se perceber. O que eu coloquei como Fala. terceiro slide, acho que é interessante comentar, porque eu acho muito legal esse trabalho que foi feito há uns anos atrás, Tá. para mostrar o quão importante é você ter sono de qualidade. Foi um trabalho feito com uma população em que eles dividiram essa população em 3 grupos. Uhum. Em todos esses pacientes, desse grupo todo inteiro, eles inocularam dentro do nariz dessas pessoas o vírus da gripe. Tá. E depois dessa inoculação, eles dividiram essa população em 3 grupos. Os que passaram a dormir por uma semana, menos do que 5 horas, entre 5 e 6 horas, entre 6 e 7, e uma população que poderia dormir 7 horas seguidas, tá? Tá. Ou seja, inocularam o vírus da gripe e numa parcela da população que eles estudaram ficou privada de sono, né? Com tempo restrito de Menor. sono, e a outra população dormindo um tempo adequado. O que eles viram? Que a quantidade de sintomas gripais foi absurdamente maior no Quem dormiu grupo bem. que foi privado de sono, em comparação no grupo que dormiu bem. Porque vírus, gente, a gente tem aqui em todos os lugares, a gente está repleto de vírus. Vírus, bactéria, a gente vive
no No mundo ambiente contaminado, tem é uma normal. exato, é normal. Só que se a gente tá com um sono que é um dos pilares da boa imunidade ruim, a gente vai ter mais sintoma, mais chance de desenvolver um quadro gripal. Então, aquele adolescente que vive tendo amidalite, Hum, pode ser uma privação de sono crônica, né? Então, é sim. muito comum a gente ver isso. Muito interessante em criança e adolescente. E É. adolescente é um público que começa a ter, talvez não procura, eu nem sei se procura muito por qualidade Olha, de sono, adolescente porque eu acho que é uma tem, parcela que quando me você, procura. criança ali dorme bem e tal, depois numa fase de adolescência, que as mães não têm muito cuidado com a higiene do sono, acabam delegando, porque são autossuficientes, Aham. é isso, né? Eles são sonolentos durante o dia, mas eu não sei se é para ser ou se tem uma qualidade de sono ruim, Né, na durante a verdade, o noite. adolescente, né, que eu tô começando a ter, tenho já um quase Uhum. adulto e um adolescente em casa, eles Também. acabam tendo uma produção de melatonina mais tardia. Então, eles viram, isso é fisiológico deles, né? Então, se eles estavam habituados a dormir 9 horas, depois 9 horas não vai ser muito legal para eles não vão conseguir dormir tão rápido. Então, eles fisiologicamente têm Querem um dormir mais horário de dormir mais tarde. Isso tarde. é normal É mesmo. normal. Só que eles têm que entrar na escola muito cedo, Sim. porque o horário da escola brasileira é muito precoce, é muito cedo. Isso é uma briga da sociedade, da Associação Brasileira de Sono, para tentar fazer com que as Não escolas combina, né, começassem o um pouco mais horário tarde. deles. Tá. Porque eles são privados de sono por conta disso, porque acabam não conseguindo ir dormir 9, 9:30 da noite e acordam 6. É pouco tempo para adolescente, Uhum. entende? E ficam com estímulos luminosos às vezes mais Exato, tempo, quer dizer, tem um exato. monte de coisa junto. Mas é uma fase que é importantíssimo, né? Essa qualidade. Importantíssima, que é a fase que o cérebro tá lá, a área pré-frontal do adolescente é a área que vai ser maturada, De né? tudo, De, né? De memória, de personalidade, de de estudo, né? De autocontrole. autocontrole. E aí também entra para eles a importância do ritmo, né? Tudo bem que às vezes eles Independentemente dormem mais, deles mas saberem, né, de existir isso fisiológico, não é que, então quer dizer que eu tenho sono um pouco mais tarde, eu vou dormir sempre meia-noite. Não. tá. Isso vai da disciplina, né, da família, dos limites impostos, da necessidade de mostrar para o adolescente, acho que até mesmo falar qual é a importância Mostrar do isso, sono. né? Por que Sim. que eu preciso dormir? Não é besteira. O que que Não. faz o sono? Acho que esse É podcast porque às vezes ele pode tem ser muita útil para coisa para eles. tentar aproveitar, né? Que cai naquela história, ah, Acha tanta que é coisa na perda de vida, tempo, né? né? Que acha Mas que é é uma perda de importante tempo, isso. mas não é. Se ele quer ser produtivo, ele quer ter um desempenho bom, ele quer ir bem no vestibular, ou até mesmo ele quer estar ativo para namorar, para, enfim, fazer as coisas dele do dia a O dia, sono é uma ele parte precisa dormir importante. bem. Sandra, quando a gente te encaminha tal, eu acho bem legal contar aqui, porque eu já fiz e sei da importância. A polissono que você faz em casa é uma coisa bacana, né? A pessoa tentar dormir o mais fisiológico, normal na casa, do que dormir em algum lugar, Sim. tipo, fazer esse exame num lugar que ela tá fora da casinha dela. É Eu uma acho que coisa é que. bem legal essa sua fala, Mi, porque quando fala de polissono em casa, a gente precisa discriminar que existem alguns tipos de polissono. E nem todos os exames do sono feito em casa são exames completos, Ah, que tá, medem o sono. Para medir sono, tem que medir eletroencefalograma, tá. né? Para medir aquela arquitetura toda que eu mostrei de fases do sono. Então, o exame, quando ele é feito em casa, ele pode ser simplificado, que é a tipo 3, e ele pode ser completo, que é a tipo 2, que é igual a feito em laboratório, que é a tipo 1. Então, eu tenho um exame de Hum, polissonografia feito em laboratório, tá? Eu tenho um exame de polissonografia feito em casa completo e tenho um exame de polissonografia feito em casa simplificado. hum. Existe um papel para os simplificados, tá certo? Não Não está posso falar mal desmerecendo, dele, entendi. mesmo porque o meu serviço tem os 4, não é que eu estou Sim, falando sim, de sim. um por conta pessoal. Na verdade, quando existe um altíssimo grau de suspeição da doença, ou seja, eu tenho muitos dados no meu exame físico, no meu exame clínico, na minha anamnese, na minha interrogação com o paciente, de que ele tem uma apneia grave, eu posso pedir um exame simplificado. Tá. Se ele vier positivo, ele vier alterado, fechei o diagnóstico. Só que se eu tenho um paciente que potencialmente ele é grave, eu faço o exame e o exame vem minimamente alterado ou não vem alterado, eu posso estar diante de um falso negativo. E aí eu tenho que fazer um outro exame completo, Tá. tá? Mas para pacientes que eu não tenho certeza, que eu tenho dúvida se ele tem apneia ou não, é melhor fazer um exame completo, porque como o próprio nome diz, eu vou ter Já mais vê tudo? dados, eu vou ter dados sobre
qualidade do sono, o quanto que ele aprofundou, o quanto que ele fez de sono profundo, o quanto que ele fez de Isso sono tudo REM, dá para fazer a quanto que ele pessoa despertou dormindo em em casa. casa. Em casa, acaba sendo o travesseiro dele, a cama É, dele, a então, eu acho que é rotina de melhor, né, dormir. para Então, o avaliar, deve técnico ser. vai, monta, vai embora e E volta de depois você manhãzinha faz para essa leitura. desmontar. Acho muito legal isso. Sandra, tem um monte de coisa que a gente podia perguntar, mas eu queria. Sempre eu falo que não gosto e acabo perguntando dicas. Mas Uhum. orientações seria melhor sua. Se você pudesse, de tudo que a gente falou, uma pincelada de 3 coisas que a gente poderia prestar atenção nesses próximos dias para tentar melhorar a qualidade de sono, o que você falaria? Eu acho que eu não tenho como não falar dos eletrônicos. A gente está numa fase, numa dificuldade de se livrar dos Muito. celulares, né? Então, eu acho que isso é algo que a gente precisaria cuidar, Pensar. pensar. Eu falo para o paciente, mas às vezes o paciente fala, mas eu não consigo ter tempo para fazer uma atividade física, ou não dá tempo de eu ir dormir mais E fica cedo. 4 horas ainda. E aí, quando você vai olhar, o tempo que ele gastou num telefone é muito alto. E o tempo de eletrônico do dia, eletrônicos do dia a dia, dia inteiro conta para uma qualidade de sono ou só perto do sono? É mais perto do Mais sono. perto do sono. Sem Tá. dúvida, mais perto do sono. Sim. Porque é ali que eu preciso desacelerar e gerar a lentidão que eu preciso ter Pro sono. para Seria, dormir. durante o dia, seria a disputa entre esse horário perdido, entre aspas, com outras Exato. coisas. Então, são as duas importâncias, né? Porque, por exemplo, se eu tenho um paciente que ele tá indo dormir todo dia meia-noite e acorda 5h30 para levar o filho para a escola, eu começo perguntando assim, por que que o senhor tá indo dormir 11h30? Ah, porque eu tenho que preparar a lancheira, eu tenho que arrumar, eu tenho que terminar as coisas do meu trabalho, eu tenho que fazer a minha higiene pessoal, tenho que conversar um pouco com a minha esposa, tenho 1000 coisas para fazer Sim. nesse horário. Se a gente não se programar para organizar isso antes daquela meia hora antes da meia-noite, nunca vai dar tempo. Uhum. Então, a organização tem que começar quando? Quando ele chega no trabalho. O que que eu posso fazer no meu trabalho que não me deixe ter uma sobra para de noite? Isso seria, quer dizer, a gente pôs eletrônico como primeiro, esse seria a Uma organização do dia a dia. organização do dia, para que a gente Não tenha. deixar tudo para o final. Exato. Mas isso precisa ser pensado. Você precisa Claro. dedicar um tempo para isso. Tudo, de acordo com o seu dia a dia, ou delegar para uma pessoa que possa te ajudar, ou distribuir isso de uma maneira familiar, para as mulheres sobrecarregadas, que ainda às vezes estão no climatério, quer dizer que soma um monte de coisa. Então, acho que isso Olha, da a gente precisa rotina é uma coisa dividir essa importante. rotina aqui com mais membros da família, Sim, ou a gente precisa ver, bom, será que eu preciso ficar 1h30 na academia, eu não posso ficar uma? Eu não posso, enfim, mudar, priorizar, e exato. distribuir. Pensar que, assim, o pilar da saúde é a alimentação, é o sono e é a atividade física. Isso precisa estar bem distribuído. Não Uhum. adianta você ser a mestra da alimentação, tudo organizadinho, com todas as peculiaridades que você precisa, comendo super bem, fazendo uma baita atividade física e privando o seu sono. E o Uhum. oposto também nesse tripé acontece, né? Então, eu Claro. acho que é priorizar, é você organizar a tua vida para ter essa prioridade, né? Então, acho que essa parte de eletrônicos, a parte de organização. Queria mais alguma coisa que você falaria pra gente? Eu já pensei um monte de coisa. Eu acho que é se observar, né? E eu ia falar isso, se prestar observar, atenção, prestar para atenção. procurar ajuda. Exato. Quer dizer, fazer o link que isso pode ser do sono. Acho que isso é importante de tudo que você falou, Tem né? numa aula que eu dou que eu pus um iceberg enorme e que às vezes o que aparece Uhum. não são as queixas de sono. O que aparece é irritabilidade, é ganho de peso, é falta de foco, Uhum. é uma criança que está indo mal na escola, que é agressiva na escola, que dorme com a boca aberta. Não chega para mim falando isso. Não, chega com outras queixas. Então, entender que tudo isso que está por baixo pode ter como base um sono de má qualidade. Sim, isso é importante para todo mundo, acho que possa estar ouvindo, até para colegas, médicos e todo mundo, porque assim, isso chega. Você escuta isso na família, quer dizer, na família próxima, na família, nos amigos, no consultório, e prestar atenção se isso pode ser essa ponte e te encaminhar certinho para fazer o diagnóstico. Acho que isso é importantíssimo. Sim, porque às vezes não chega, né, tão rápido, mas se o cardio, o geriatra, o médico de família, as pessoas que cuidam daquelas pessoas tiverem essa Insight ali. sacada, a gente vai conseguir diagnosticar mais, porque é muito frequente. A gente tem 32% da nossa população com apneia do sono. É bastante. É muita coisa. E eu vi aqui até que em torno de 70% das pessoas não tem uma qualidade. É muita gente. É muita gente. Interessantíssimo. Mas acho que esse era o intuito, sabia?
trazer aqui para mostrar isso. Falar, olha, não é que eu durmo assim mesmo, E ou é tudo normal, bem. essa é minha rotina, tá tudo bem, mas às vezes você não sabe o que é tudo bem, ou podia estar melhor. Eu acho que esse é o intuito, Eu né? acho que a gente não pode normalizar a situação do sono como, agora eu tô na menopausa, então Ai, paciência, eu vou ter que paciência, dormir todo mundo dorme mal. mal. Ou então, não, eu já passei dos 50, vou roncar mesmo. Ou, não, meu Uhum, nariz não funciona, mas deve ser assim. Não, a gente tem o que fazer para melhorar, sim. E que né? pode melhorar uma longevidade, uma Tudo. qualidade de vida, um monte de Exato. coisa, né? A pele, Ai, inclusive, né? a pele, nossa, super. A pele é A uma coisa que tem pele, muito a com relação a pele, isso. pele. Dormir É, mal, a pele sofre. é espelho de tudo, na verdade, né? Que legal. Super obrigada, Sandra. Obrigada Imagina. mesmo. A gente vai colocar no Instagram os contatos da Sandra, que eu sei que está sempre ali divulgando um monte de coisa bacana, que é super pronta, já foi 1000 vezes pronta para mim e para as pessoas que eu encaminhei, com respostas, com atendimento, para que você possa melhorar a sua qualidade de sono, dormir Com bem, né? certeza. É isso que a Enxergar gente a quer. importância. Obrigada, viu? Imagina, eu que Foi agradeço, Mi. ótimo. Obrigada, gente. Então, se vocês acham isso interessante, se tem algum familiar, alguma pessoa, quer dizer, eu acho que todo mundo conhece alguém que possa ter benefício. O intuito foi esse. Lembrando que eu sempre falo que não é uma consulta, parece uma consulta de tão importante que foi tudo que a Sandra falou e a atenção dela, mas é importante saber que cada caso tem que ser avaliado. E é por isso que eu trago aqui as pessoas que eu mais confio e gosto de indicar. Então, obrigada, a gente fica por aqui, até o próximo episódio.